Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões, veremos as questões relacionadas ao direito administrativo, do informativo número 507 do Superior Tribunal de Justiça. Primeira decisão, número 1.120.620. A pergunta é: a concessionária de serviço de transporte público, vencedora de novo procedimento licitatório, tem legitimidade para responder por ilícitos praticados pela concessionária anterior? Trata-se de ação de indenização em razão de morte de pessoa em via férrea. Em primeira instância, o juiz decidiu pela culpa exclusiva da vítima, já que a vítima caminhava livremente na via férrea, assumindo o risco da ocorrência do resultado. No tribunal, decidiu-se pela culpa concorrente, responsabilizando a concessionária de serviço público de transporte ferroviário, que na época era a Flumitrens. Essa sentença transitou em julgado e em execução se apresentou diversas penhoras em face da Flumitrens, que promoveu embargos na execução. Após, o exequente solicitou a inclusão dos autos da Supervia, nova concessionária, que ganhou o processo licitatório e realizou o contrato administrativo de concessão após o evento danoso. O autor, o exequente, pediu a expedição de mandado de penhora e o juiz deferiu o pedido. A Supervia, nova concessionária, ingressou com agravo de instrumento. O tribunal negou seguimento ao agravo de instrumento, alegando que a Supervia tem legitimidade para compor o polo passivo da execução, já que é sucessora da Flumitrens, antiga concessionária. Conforme o tribunal, a sucessora, ela aufere bônus e suporta os ônus da concessão, mesmo havendo disposição contratual que afasta a responsabilidade, conforme o artigo 42, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Supervia, irresignada, interpôs agravo interno e após embargos de declaração, ambos negados. E, enfim, o recurso especial que foi analisado, que é analisado agora pelo STJ. A Supervia, nova concessionária, alega em recurso especial os seguintes argumentos. O primeiro: a Supervia ganhou o certame licitatório, assinou o contrato administrativo. A investidura por meio da licitação ela é originária, não há sucessão. Primeiro argumento: a investidura é originária. Segundo argumento: a Supervia tomou posse do objeto da concessão após o incidente. Terceiro argumento: a Supervia não participou de nenhuma fase processual. E realmente ela não participou de nenhuma fase processual de conhecimento. Foi incluído no polo passivo da demanda apenas na fase de execução. Teve conhecimento da causa apenas na época do cumprimento da sentença. Alega a Supervia que após o trânsito em julgado é impossível a sua inclusão no polo passivo, a violação dos artigos 472 e 561 do Código de Processo Civil. Quarto argumento: a Supervia não mantém e não teve nenhum vínculo contratual, nenhum vínculo societário com a Flumitrens, que é a antiga concessionária. Inclusive, alega a Supervia que a Flumitrens continua exercendo a atividade, explorando outra malha ferroviária. Sendo assim, a Flumitrens é a única responsável pela indenização do evento. Conforme o STJ,
realmente a Flumitrens é a única responsável pelo evento. A Supervia, nova concessionária, não pode ser responsabilizada. De acordo com a orientação do STJ, firmada desde 2010 no recurso especial 738-023, Rio de Janeiro, a concessionária de serviço de transporte público vencedora de novo processo licitatório não tem legitimidade para integrar o polo passivo, salvo se houvesse, isso é importante que seja frisado, salvo se houvesse no contrato de concessão cláusula que responsabilizasse a nova concessionária pelas contingências dos eventos anteriores. Próxima decisão, número 128.916. A pergunta é: o Poder Judiciário pode examinar os critérios utilizados pela administração para a prorrogação ou não prorrogação do prazo de validade de concurso público? É um tema que envolve ato administrativo e os conceitos de ato discricionário e ato vinculado. A discricionariedade, ela indica a existência de uma margem de liberdade da administração. Então, diante de um ato que pode ser executado, que pode ser proferido de forma discricionária, a administração tem uma margem de liberdade maior, atuando conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. A discricionariedade pode propiciar ao administrador a escolha entre agir ou não agir. A discricionariedade pode propiciar o administrador a escolha do momento da prática do ato. E a discricionariedade também pode se referir a elementos do ato administrativo. Bom recapitular, bom destacar quais são os elementos do ato administrativo. O primeiro deles, competência. Competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Os elementos competência, forma e finalidade são elementos naturalmente vinculados. Não há essa margem de liberdade de escolha pela administração. Contudo, com relação aos elementos motivo e objeto, eles podem ser discricionários. O motivo é a situação de fato ou de direito que leva à ocorrência do resultado, que leva à ocorrência do ato. Então, o administrador, diante de um ato discricionário, ele poderia avaliar a ocorrência desse fato ou dessa situação jurídica que levaria à concreção do seu ato. Outro elemento que pode ser discricionário é o objeto, que é o fim imediato pretendido pelo administrador. Nesse sentido, o ato discricionário ele comporta uma análise de conveniência e oportunidade pela administração. Via de regra, o Poder Judiciário ele não analisa a conveniência e oportunidades do ato administrativo. Os doutrinadores mais clássicos afirmam que o Poder Judiciário não poderia analisar o mérito do ato. Apenas há um controle quanto à legalidade. No caso em questão, a eleição de critérios para a prorrogação do concurso é discricionária, avaliada segundo a conveniência e oportunidade da administração pública. Então, respondendo à pergunta, a prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração. Próxima decisão, número 1.230.687. A pergunta é: na desapropriação direta ou indireta, quando há valorização da área remanescente não desapropriada em decorrência de obra ou serviço público, dispõe o Estado de quais instrumentos legais para evitar a mais-valia?
No caso levado ao STJ, o poder público construiu uma rodovia estadual que corta uma propriedade privada. O poder público realizou desapropriação indireta de propriedade privada, intervindo na propriedade de forma supressiva. Desapropriação indireta indica que não houve justa e prévia indenização, consistindo num ato ilícito do poder público, sendo viável ao antigo proprietário postular indenização pela via judicial. O poder público, em razão dessa construção, da construção da rodovia, ele alega que valorizou o imóvel remanescente, as áreas remanescentes. Então, no caso em questão, o antigo proprietário, ele tinha toda a extensão desta área. O poder público desapropriou uma parte da área. Por exemplo, essa área destacada. O poder público alega que a área remanescente foi valorizada em razão da construção dessa rodovia. Diante da valorização, o poder público requer um abatimento da indenização. Então, ele não indenizou previamente ao desapropriar e ele quer um abatimento dessa indenização em razão da valorização diante da rodovia. Primeiro ponto que é bom destacar: a desapropriação indireta é um ato ilícito. É devida a justa indenização. Segundo ponto: em razão das obras realizadas pelo poder público, os imóveis marginais podem ser valorizados. A valorização ela pode ser extraordinária ou ordinária. A valorização ordinária ocorre quando todos os imóveis lindeiros são valorizados de forma proporcional e semelhante, em patamares semelhantes. A valorização extraordinária ocorre quando algum ou alguns imóveis se valorizam mais do que o outro. Mais do que outros. No caso de valorização geral extraordinária, pode o Estado valer-se de desapropriação por zona ou desapropriação extensiva do artigo 4º do Decreto-Lei 3365 de 41. Havendo valorização extraordinária de um terreno, o Estado pode incluir a área no plano de desapropriação, podendo inclusive vender posteriormente de forma a diluir essa valorização e socializar os custos. E também na valorização específica do Estado, pode realizar o abatimento proporcional da indenização a ser paga, a valorização trazida ao imóvel. Então, no caso de valorização extraordinária, em que o imóvel marginal, ele ganha valor muito maior do que os outros imóveis marginais, nesse caso é possível a desapropriação por zona e é possível o abatimento da indenização da desapropriação que foi realizada anteriormente. No caso de valorização geral ordinária, dispõe o poder público da contribuição de melhoria, como instrumento legal para diluir entre os proprietários beneficiados pela obra o custo da sua realização. Então, a contribuição de melhoria como um tributo recai sobre todos os imóveis que foram valorizados de forma proporcional e de forma a diluir o custo da obra e socializar os benefícios. A construção da rodovia, em tese, caberia apenas a contribuição de melhoria, porque a construção de uma rodovia indica a valorização geral ordinária. Há uma valorização de forma semelhante e proporcional dos imóveis.
Respondendo então à questão, quais são os instrumentos que cabem ao Estado diante de uma valorização em razão da execução do serviço público? O primeiro, desapropriação por zona ou extensiva. O segundo, cobrança de contribuição de melhoria. E o terceiro, abatimento proporcional na indenização a ser paga na valorização trazida ao imóvel, sendo que no caso de valorização ordinária, dispõe o poder público da contribuição de melhoria como o único instrumento apto a diluir entre os proprietários beneficiados com a obra o custo de sua realização. Próxima decisão, número 1313659. A pergunta é: a administração pode reter o pagamento devido ao fornecedor em situação em irregularidade perante o fisco? Os artigos 27, inciso 4, 29, 3, 55, 13 da Lei 8666 de 93 estabelecem a necessidade de se manter a regularidade fiscal durante toda a execução do contrato. A Portaria 227 de 95 da Cefaz condiciona o pagamento à comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada. Então, executado o serviço pela empresa, ela só receberia do poder público, segundo essa portaria, se comprovasse a regularidade fiscal. O STJ decidiu e declarou a ilegalidade da portaria da Cefaz, número 227 de 95. Conforme o princípio da legalidade administrativa, estabelecido no artigo 5º, inciso 2 e 37 da Constituição Federal, a administração somente pode praticar atos que estejam expressamente previstos em lei, especialmente quando se tratar de regra restritiva de direitos dos administrados. A Lei 8666, não prevê que o pagamento é devido somente à comprovação, somente após a comprovação da regularidade fiscal. É certo que o contratado, o administrado, ele deve manter a regularidade fiscal e informar a administração pública. É uma cláusula contratual. E diante de violação dessa cláusula, a administração pública pode inclusive rescindir o contrato. Contudo, em razão da aplicação do princípio da legalidade, a administração pública não pode reter o pagamento até que o contratado comprove a regularidade fiscal. Então, respondendo à questão, é ilegal a retenção do pagamento devido ao fornecedor em situação irregular perante o fisco, não constando do rol do artigo 87 da Lei 8666 de 93, não pode ser aplicada a retenção do pagamento pelos serviços prestados. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar eventualmente a rescisão do contrato, conforme o artigo 78 da Lei 8666 de 93, mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação de serviço pela empresa contratada. Terminamos aqui a parte relativa ao direito administrativo, lembrando que no material de apoio são apresentadas novas questões em conformidade com o informativo número 507 do Superior Tribunal de Justiça. Até a próxima. Obrigado.